Cresci em uma pequena cidade perto de uma enorme floresta e frequentemente ia explorar várias trilhas com meu amigo Dennis. Sempre levávamos uma bússola conosco, pois era muito fácil se perder naquela floresta. No dia seguinte ao meu aniversário de 18 anos, planejamos fazer uma caminhada. Dennis veio à minha casa logo depois das 8 da manhã e fomos de carro até uma clareira na floresta. Essa clareira era conhecida como o principal ponto de partida para todas as trilhas. Tínhamos decidido que finalmente seguiríamos a rota mais longa, que levava a um acampamento no interior da mata. Planejamos chegar lá antes do pôr do sol e montar nossa barraca antes de escurecer. Todas as rotas eram codificadas por cores para que pudéssemos segui-las sem nos perder. Pegamos a rota vermelha, a mais longa, que também tinha uma imagem de uma tenda, mostrando o caminho para a área de acampamento. Já estávamos caminhando por cerca de 4 horas, quando nos deparamos com uma placa meio coberta pela vegetação à frente. Abaixo da placa, parecia que uma antiga estrada de terra corria diretamente pela floresta. Era evidente que não era usada há anos, mas ainda era distinguível da folhagem circundante. Dennis disse: "Vamos segui-la por um tempo, ver se ela vai a algum lugar." Eu estava um pouco hesitante, pois não queria que isso nos distraísse do nosso plano original. Mas minha curiosidade falou mais alto, então concordei. A trilha havia sido tomada pela floresta e era difícil de seguir, mas, com certeza, através das árvores altas, podíamos ver uma grande casa de madeira à frente. Deve ter demorado mais meia hora para caminhar por aquela trilha irregular, então já estávamos atrasados para um descanso. À medida que nos aproximávamos da casa, algumas placas escritas à mão nos saudaram. Proibida a entrada. Propriedade particular. E intrusos serão baleados. O lugar estava claramente abandonado há muito tempo, então não prestamos muita atenção a essas placas. A casa parecia antiga e parecia se misturar com a floresta ao redor. Nos aproximamos da porta coberta de grafite, com uma velha corrente enferrujada pendurada frouxamente nas maçanetas. Notei um pedaço quebrado de cerca de ferro antigo escondido entre as ervas daninhas a poucos metros de distância. Dennis tentou quebrar a corrente. Levou algumas tentativas de nós dois, mas eventualmente conseguimos. Desamarramos as correntes ao redor das maçanetas e abrimos as portas. Uma nuvem de poeira e sujeira nos cercou. Ambos olhamos pela porta enquanto pegávamos lanternas de nossas mochilas. Entramos. As tábuas do assoalho rangiam quando demos nossos primeiros passos no chão coberto de sujeira. O lugar parecia intocado desde pelo menos meados dos anos 80, julgando pela decoração. Feixes de luz infiltravam-se pelos vãos das janelas tapadas, expondo cabeças de javalis e veados que enfeitavam as paredes. Decidimos vasculhar o local. Dennis subiu as escadas enquanto eu entrei na cozinha. A combinação de tempo e da floresta ao redor havia consumido a propriedade, mas eu ainda podia ver que estava em condições impecáveis. Eu podia ouvir a casa estremecer a cada passo que Dennis dava lá em cima. Eu gritei para ele: "Tem alguma coisa aí em cima?" Ele me respondeu um momento depois: "Nada, cara. Parece a casa dos meus avós, só que com poeira pra caramba." Eu ri. Aqui embaixo é a mesma coisa, cara." Saí da cozinha e me deparei com uma porta sob as escadas. Tentei abrir, mas não se mexeu. Chamei Dennis: "Cara, desce aqui. Me ajuda com essa porta." Ele desceu e nós dois puxamos a maçaneta. Houve um pequeno clique e lentamente ela se abriu. As dobradiças pareciam gritar conosco enquanto puxávamos. Ambos apontamos nossas lanternas para a abertura. Havia uma escada que levava ao que presumimos ser o porão. Os degraus eram tortos e desconjuntados. Nos apoiamos na grade de madeira enquanto descíamos. Encontrei um interruptor de luz antigo. Tentei acioná-lo, mas nada aconteceu. Iluminamos o ambiente com nossas lanternas. Havia grandes vitrines de vidro alinhadas na parede com uma grande vitrine central no meio. Todas elas cobertas por uma espessa camada de poeira, tornando impossível enxergar através delas. Dennis andou mais para dentro. "Caramba, parece que algo morreu aqui." Eu respondi: "Sim, isso não parece certo para mim." De repente, Dennis gritou atrás de mim:
Cara, o que diabos é isso? Eu direcionei minha lanterna para ele. Ele havia limpado a sujeira de uma das vitrines e parecia uma figura de cera desfigurada de uma mulher. Senti um nó se formar na parte de trás da minha garganta. Nós limpamos mais algumas das vitrines e, novamente, nossos olhos se depararam com bonecas de cera com vestidos diferentes. Isso é muito estranho, cara, murmurei enquanto tentava me recompor. Ele respondeu para mim quase imediatamente com um tom envergonhado. Isso não é nada. Olha no centro da vitrine. Lá pendurados estavam os restos vestidos de uma pessoa unidos por músculos antigos. Eu recuei, quase deixando minha lanterna cair. Não, a gente precisa sair daqui. Esse lugar é perturbador. Havia um envelope amarelado e envelhecido em uma pequena mesa de madeira ao lado da vitrine central. Fui pegá-lo quando ouvimos um forte toque em uma das vitrines atrás de nós. Quase pulamos de susto. Dennis falou: "Dane-se isso, cara. Pega o envelope e vamos embora daqui." Saímos daquele lugar como se não houvesse amanhã. Estávamos assustados. Sentíamos como se tivéssemos acabado de sair das profundezas do inferno. Não paramos de correr até chegarmos ao ponto da trilha de onde tínhamos partido ansiosos antes. Esta viagem havia acabado para nós. Não queríamos ficar nessa floresta nem mais um minuto. Voltamos ao meu carro cerca de 3 horas depois. Sentados desgrenhados no banco da frente, peguei o envelope que tinha tirado do meu bolso do casaco e o abri. Havia uma nota escrita à mão dobrada dentro. Aqui está o que a nota dizia: "Olá, eu sou um colecionador. Existem muitas pessoas que colecionam muitas coisas diferentes neste mundo. Alguns colecionam antiguidades, enquanto outros colecionam pinturas, mas eu sei de uma coisa: todos colecionam coisas bonitas. Nem sempre fui um colecionador. Trabalhei por muito tempo no negócio da minha família. Éramos taxidermistas. Preparávamos animais de estimação falecidos e troféus de caçadores. Eu era bom, talvez o melhor no que fazia por 20 anos. Fui um mestre taxidermista. Um dia, uma família veio até mim com uma oferta. Era rara e eu nunca tinha visto nada parecido antes. Eles queriam que eu trabalhasse em um parente falecido. Era o desejo da família e da pessoa falecida serem preservados para sempre. No começo, fiquei horrorizado, mas eles estavam dispostos a pagar 5 vezes o meu salário anual. Conversei com meus 2 irmãos e meu pai. Eles se opuseram fortemente. Disseram que era imoral, proibido e, acima de tudo, ilegal. A partir desse ponto, saí do negócio da família, devido a diferenças criativas. Abri um pequeno negócio por conta própria. Trabalhei no parente da família, uma coisa linda. Capturar alguém internamente é algo para ser admirado, não é? Não recebi outra oferta desse tipo, mas isso intrigou a minha criatividade. A primeira peça da minha coleção veio por acaso. Eu frequentemente me sentia solitário e precisava de companhia. Eu morava em um lugar isolado, não havia muitas pessoas, apenas um ou outro caminhante. Eu preferia assim. Peguei uma jovem quando ela trabalhava em seu local habitual em uma noite em uma cidade a cerca de 16 quilômetros de distância. Voltamos para minha casa e as coisas ficaram um pouco loucas. Uma mistura de comprimidos e álcool foram os convidados principais em nossa festa. Quando recuperei a consciência algumas horas depois, minha companhia, infelizmente, havia falecido. Era uma jovem tão bonita que não pude simplesmente deixá-la desaparecer no pó. Ela precisava ser congelada no tempo. Eu era a pessoa que poderia fazer isso, uma beleza eterna. A limpei e fiz a minha mágica. Ela era uma obra-prima natural. Depois de terminar, a vesti com um vestido amarelo deslumbrante. Ela estava pronta para o seu pódio. Coloquei a jovem Monique atrás de uma caixa de vidro com uma pequena placa: Monique, a beleza original. Isso, sem eu saber, seria o primeiro de muitos. Devo admitir que muitos dos acidentes podem ter sido um pouco forçados por mim. O que eu posso dizer? Eu era impaciente. Minha coleção agora conta com mais de 43 peças individuais de elegância. Todas elas são ricamente vestidas e encaixotadas, em um corredor eterno de beleza requintada e graça. Muitos podem ter outros sentimentos em relação ao que eu faço, ao que coleciono, mas, afinal de contas, só encapsulo um breve momento da vida
e o apresento eternamente. Estou quase terminando minha coleção depois de todos esses anos. Conforme coloco a última caixa no centro do meu salão de troféus, prendo a corda ao topo do meu pódio. Não serei preservado, não serei eterno, mas pelo menos estarei cercado por arte pura e bela. As pessoas não entenderão. Aqui está a arte, para todos vocês verem. Por favor, aproveitem a minha coleção. Esse foi o fim da carta. Eu fiquei enjoado. Mesmo escrevendo isso agora faz com que todos os pelos do meu corpo fiquem arrepiados. A ideia de estar cercado por toda essa morte em um único lugar fez minha pele se arrepiar. Após ler as palavras repugnantes, ambos decidimos relatar isso à polícia, usando essa nota como evidência. Eles buscaram por quilômetros naquela floresta, por dias, semanas até. Eles não encontraram a casa, pistas ou qualquer coisa que tínhamos dito anteriormente. Acho até que eles começaram a acreditar que tínhamos inventado tudo isso como uma piada doentia. Nós dois sabemos o que vimos lá fora. A prova está escrita nessa nota. Nós não voltamos a essa floresta desde então. Na verdade, nem mesmo conversamos sobre isso. Alguém por aí sabe o que é esse lugar. Talvez alguém conheça a sua família. Talvez ele tivesse um cúmplice. Aquela casa não se fechou e se trancou sozinha, não é? Neste ponto, para ser honesto, eu preferiria apenas esquecer essa história toda.